Pessoal, sou eu, professor Almir Garcia Fernandes, da Universidade Federal de Uberlândia. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da parte geral do direito civil. Esse já é o nosso quinto vídeo. Nós estamos tratando hoje da integração da norma. Tá? Nós vamos analisar dois artigos específicos da Lei de Integração das Normas do Direito Brasileiro, o artigo 4º e o artigo 5º, né, dessa legislação. O artigo 4º determina assim: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. E no artigo 5º, o legislador determina que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que se dirige e às exigências do bem comum. Bom, nesse caso, nós temos, inicialmente, um estudo sobre a omissão do legislador. Tá? Em muitos casos, que são levados ao conhecimento do Poder Judiciário, muitas vezes não há uma legislação específica para ser aplicada àquele caso em concreto. Então, nesse caso de omissão legislativa, o juiz não pode deixar de declarar ou de pronunciar-se, devendo valer-se dos mecanismos na seguinte ordem. Tá? Em primeiro lugar, a analogia; em segundo lugar, os costumes; e em terceiro lugar, os princípios gerais de direito. Mas você deve estar pensando assim: poxa, mas eu já vi várias sentenças, juízes demonstrando princípios gerais de direito aplicados ao caso concreto. Só que nesse caso, o juiz está fundamentando a sua decisão, né, quando nós já temos uma legislação, e ele ainda faz questão de reforçar o seu ponto de vista analisando sob a luz dos princípios gerais de direito. Tá? Isso não significa que, se eu tenho uma legislação para ser aplicada, eu não posso, né, me valer de mecanismos dos princípios gerais de direito que nós encontramos, né, uma legislação muito principiológica aqui no nosso país. Tá? Então, por isso que muitas vezes nós encontramos nos fundamentos de sentenças, de acórdãos, né, de decisões administrativas, a fundamentação, muitas vezes, nos princípios gerais de direito, mas não que eles foram utilizados como mecanismos de suprir a omissão da lei, apenas como mecanismos de fundamentação. Tá? Mas vamos lá, né? Primeiro, a analogia. Tá? Uma coisa importante é nós entendermos, tá, o que é analogia. Analogia é nós aplicarmos uma lei semelhante, tá, a um caso que não está regulamentado ainda. Tá? Temos alguns requisitos específicos para usar uma analogia. Primeiro, não pode existir um dispositivo legal prevendo e disciplinando a hipótese do caso concreto. Tá? Porque se nós já temos lei sobre ele, o juiz não pode aplicar uma outra lei em analogia, alegando, por exemplo, que ela é mais benéfica. Tá? Então é necessário aplicar a legislação que já está vigente sobre aquele caso. Nós só temos a analogia quando nós não temos uma legislação específica disciplinando. Tá? Outra coisa importante, é necessário haver uma semelhança entre a relação que não foi contemplada na legislação e a outra situação que já está regulamentada na legislação. Nós não podemos, né, comparar situações tão distantes. Né? Nós precisamos ter duas situações mais ou menos semelhantes, como, por exemplo, transporte ferroviário, transporte rodoviário, né? Como, por exemplo, transporte marítimo e transporte aéreo. Tá? Então, nós temos situações semelhantes. Tá? E nós precisamos ter uma identidade de fundamentos lógicos e jurídicos do ponto comum às duas situações. Né? Uma situação que predomina normas cogentes, por exemplo, de aplicação do Estado, né, em relações de direito privado. Tá? Então, muitas vezes nós não temos os mesmos fundamentos lógicos, os mesmos princípios jurídicos de direito aplicados, então não é possível aplicar analogia nessas situações. Tá? Importante, pessoal, nós entendermos uma diferençazinha elementar entre o que é analogia, né, e a interpretação extensiva de uma determinada norma. Tá? Interpretação extensiva não é analogia, isso é importante que se diga. Tá? E interpretação extensiva, ela só pode acontecer, né, quando o legislador não a proibir. Como assim? Tá? Eu posso estender o âmbito de interpretação de uma lei que já existe para um caso, por exemplo, que não foi contemplado sobre ela. Tá? Diferente na analogia, onde nós não temos lei nenhuma, na interpretação extensiva eu tenho uma legislação, mas eu preciso buscar uma ampliação da sua compreensão para atingir situações que inicialmente não estavam contempladas, né, pelo legislador. A interpretação não é uma analogia, mais uma vez, consiste na extensão do âmbito de aplicação da mesma norma jurídica a situações que não estavam expressamente previstas,
mas que são compreendidas pelo próprio espírito da legislação, mediante uma interpretação menos literal, né, que já foi feito em momentos anteriores. Tá? Nos negócios jurídicos benéficos, né, a renúncia não admite emprego de analogia. Essa é uma questão importante, tá? Quando vocês estiverem estudando a renúncia de negócios jurídicos, o próprio estudo dos negócios jurídicos. Tá? Aqueles negócios que são feitos sem contraprestação, tá? Aqueles negócios de doação, né, presentes, tá? Eles não admitem emprego de analogia, tá? Ou interpretação extensiva. Isso está previsto expressamente, tá, no artigo 114 do Código Civil, que determina, né, interpretam-se estritivamente. Então, quando nós tivermos essa expressão na legislação estritivamente, significa que nós não podemos fazer uma interpretação extensiva. Passando para o costume agora. Tá? Costume são os atos que são reiterados na sociedade. Tá? E quando o costume se destina a suprir uma legislação que não existe sobre um caso concreto, nós vamos chamar ele de costume prater legem. Né? Isso vem do latim. Tá? Um exemplo bacana de costume, né, é, por exemplo, usar, né, cheque pré-datado como um instrumento de pagamento. Isso hoje já está caindo quase em desuso, né, porque nós já não estamos muito usando cheques mais, mas o cheque como instrumento de pagamento sendo modificada a sua utilização como ordem de pagamento. Né? Então nós já tivemos no nosso país uma mudança na postura da apresentação de documentos e o judiciário reconhecendo muitas vezes essas situações em virtude de um costume negocial, né, para facilitar pagamentos, por exemplo, né, numa época que nós não tínhamos PIX, não tínhamos outros mecanismos que facilitavam, né, pagamentos. Bom, e por fim, os princípios gerais de direito. Tá? Quando não pudermos usar a analogia, quando não pudermos usar os costumes, aí sim nós usamos os princípios gerais do direito. No direito brasileiro, tá, nós temos principalmente princípios constitucionais superiores, tá, né, que está lá no artigo 1º da nossa Constituição: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, né, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político. Esses são princípios gerais de direito. Tá? E nós temos princípios institucionais, né, também legislativos, como o princípio da igualdade dos cônjuges, princípio da igualdade dos filhos, tá, e retroatividade da lei. Então são princípios, né, que podem ser aplicados, né, quando nós não tivermos uma norma específica para tratar um caso concreto. Aí você fica pensando, peraí, e a equidade? Será que a equidade também é um meio de suprir a lacuna legislativa? Bom, quando nós pensamos em equidade, nós temos que pensar num tratamento baseado na ideia de justiça. Tá? A equidade, atenção, não constitui um meio supletivo de lacuna da lei. Tá? Ela é só um recurso de aplicação da norma. Tá? Um recurso de uma ideia de maior justiça na aplicação daquela norma. E mais importante, a equidade só é utilizada quando a lei expressamente permitir a sua utilização, tal como está previsto lá no artigo 140 do Código Civil. E, por fim, quando nós, ao invés de não termos, uma lei sobre um caso, nós tivermos duas legislações sobre a mesma situação, aí nós estamos diante de uma situação chamada conflito de normas, ou antinomias, tá? Que são classificadas como aparentes, tá? Que é a maior parte das antinomias, porque nós temos um critério de solução para elas, ou antinomias reais, quando nós não temos um critério de solução, nessas situações de não saber qual legislação aplicar. Bom, as antinomias aparentes são resolvidas por critérios específicos definidos, né, pelo nosso legislador e pela doutrina. As antinomias reais são as que não podem ser resolvidas de forma nenhuma. Existem 3 critérios de resolução de antinomias. O primeiro critério é o critério cronológico, tá? E aqui nós não temos uma hierarquia entre esses critérios. Tá? O primeiro é o critério cronológico e a norma posterior, em regra, prevalece sobre a norma anterior. Tá? O segundo critério é o critério da especialidade. Tá? Normas especiais prevalecem sobre normas gerais. E, por último, o critério hierárquico, que define que as normas hierarquicamente superiores prevalecem sobre as normas inferiores. Tudo bem, meus queridos? Com isso, nós encerramos essa nossa aula de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!